Bem-vindos ao Inspira Podcast. O meu nome é Mercedes Taus da Silva. Criei este podcast como meio para chegar às pessoas que, como eu, buscam inspiração todos os dias. Aqui vamos escutar conversas, ideias e, acima de tudo, a partilha de inspiração. Sucessos, desafios, curas, emoções, sentimentos inspirados em pessoas reais e que possam inspirar a si também, a tornar-se uma pessoa melhor, um melhor pai, melhor mãe, melhor ser humano, com todo o seu potencial. A cada episódio vou receber um convidado especial, com quem vou partilhar experiências e falar sobre assuntos como desenvolvimento pessoal, saúde mental, temas humanitários, temas de autoconsciência, viagens e muito mais. Junte-se a nós nesta aventura e inspire-se. Mariana Bobon é uma reconhecida artista da sua geração, conhecida pelo seu talento no fado. O seu percurso musical começou aos 16 anos, quando se estreou como cantora de fado e mais tarde concluiu os cursos de piano e canto no Conservatório Nacional de Música de Lisboa. O seu primeiro álbum, Alma Nova, gravado em parceria com outros fadistas, marcou o início da sua brilhante carreira. Posteriormente, lançou 2 discos a solo, Luz Destino e Senhora da Lapa, demonstrando o seu apurado gosto musical e a introdução de novos instrumentos, como o cravo e o saxofone, além da guitarra portuguesa. O álbum Nome de Mar trouxe a merecida aclamação pública e excelentes críticas, destacando Mariana Bobon como uma das principais intérpretes do fado. Em 2012, lançou Fado e Piano, em parceria com o produtor Rodrigo Serrão, demonstrando as suas habilidades de composição, canto e piano, acompanhando o fado de forma única. O seu álbum de 2015, Smooth, foi dedicado à luta contra a leucemia e revelou a sua versatilidade criativa. Em 2021 lançou Mariana, aprofundando o seu acompanhamento ao piano e apresentando um trabalho cada vez mais pessoal. Mariana continua a levar o fado tradicional a palcos nacionais e internacionais, servindo como embaixadora da autêntica tradição portuguesa em diversas partes do mundo. Mais recentemente, lançou o seu novo single, Azar o Teu, com letra e composição pela própria. De voz doce e límpida, entrega-se de coração cheio a cada interpretação. Ouvi-la cantar ao vivo é simplesmente arrepiante e comovedor. Bem-vinda, Mariana. Obrigada. Obrigada por teres aceito este convite. Obrigada. Como eu disse, eu quando te fui ouvir à Casa de Fados, onde interpretas e vais cantar todas as semanas, não é? Uhum. É realmente, eu até me comovi, é realmente, tu levas-nos para um lugar assim muito, muito especial. Muito especial, a tua voz, a tua forma como tu interpretas e levas e levas-nos a sentir coisas, sabes? É quase uma experiência espiritual, digo-te já. Uau. É mesmo incrível. Para mim foi isso mesmo que eu senti. Que bom. E por isso estás de parabéns e para mim foi mesmo uma inspiração. Obrigada. Fala-nos então um bocadinho do teu percurso, como é que o fado entrou na tua vida? Então, o fado entrou na minha vida muito cedo. Eu tinha 16 anos e tão cedo que eu nem tinha bem noção onde é que estava a entrar. E foi algo que foi a propósito de um convite que me fizeram, João Braga, que era um veterano na altura, que eu não fazia ideia também da dimensão. Convidam-me para cantar num espetáculo dele, no seguimento de me ter ouvido cantar numa missa. Lá está, eu estava no lugar de cantar de uma maneira mais espiritual, digamos assim, e ele achou que eu deveria cantar fado. Eu não tinha esta história na minha vida, portanto eu não tinha ninguém, nem nenhuma entourage de gente fadista à minha volta, nada. Nem sequer a cultura fadista, porque eu tinha estudado sempre pela música clássica, e os meus pais, ou então pela pop, porque nessa altura eu já tocava piano e já cantava para os meus amigos, mas cantava, fazia covers do Elton John e de coisas que estavam no momento, e pronto, e era o que eu fazia, e estava a desenvolver-me na música, sem ser no fado. Também, muito cedo, aos 13 anos, comecei a gravar-me em casa. Tinha, por sugestão de um primo meu, o meu pai ofereceu-me um gravador de pistas, que é uma coisa que, na altura em que eu tinha 13 anos, era absolutamente... ninguém tinha, quer dizer, era uma coisa de estúdios quase. E ensinou-me a mexer naquilo, ele engenheiro, e eu passava as tardes a gravar-me e a fazer versões e covers de músicas,
ia desenvolvendo a minha musicalidade muito por aí, ao lado do conservatório, evidentemente. Mas, portanto, fui criando todo um léxico, um vocabulário na música em casa, sozinha, a descobrir e a experimentar. Portanto, quando entro para o fado, eu estava noutro mundo completamente, e foi um bocadinho de chofre que entrei para uma cultura que já está muito sedimentada, já está muito forte, em que eu de repente entro muito miúda e sou acompanhada por guitarristas que acompanharam a Amália Rodrigues, pessoas que carregam consigo toda uma história, não é? Sim. E eu, muito inocente no meio disto tudo, sem perceber bem onde é que estava a entrar. Evidentemente, quando se entra numa coisa destas, é preciso ter respeito, e é preciso ouvir os mais velhos, é preciso toda esta cerimónia de entrar com pezinhos de lã, e vinda de onde eu vinha, ainda por cima, quer dizer, porque se eu viesse de uma linhagem fadista, há uma certa porta aberta, mas neste caso eu vinha ali de outro planeta, não é? Sim. Então foi assim um bocadinho estranha a minha entrada no fado, embora eu tenha sido muito, muito acarinhada por via da musicalidade. Como eu trazia musicalidade, e os músicos são músicos, tanto faz qual é a área onde trabalham, eles reconhecem-se uns aos outros. Sim. E, portanto, reconheciam em mim essa musicalidade, reconheceram-me sempre, e por via daí, não tanto da cultura fadista, mas da musicalidade, receberam-me muito bem. E eu fui entrando devagarinho nesse mundo, até às tantas estar completamente confundida com ele, e fui deixando as outras áreas e fui fazendo cada vez mais o fado, por força das circunstâncias e do destino, eu devo dizer, e do próprio fado. Sim. Porque era nesse campo que me aparecia oportunidades, trabalho, interesse. Agora, como eu vinha de outra área, para mim entrar no fado não podia ser só entrar sem trazer nada, ou por outra, sem trazer a minha perspectiva sobre, a tua marca pessoal, não seria também, enriquecedor, não é? E para mim, eu já que não tinha isso na minha cultura, não é? Então, ok, vou trazer alguma coisa que nem que seja só o meu ponto de vista. E isso fez com que viessem ter comigo projetos muito alternativos, nomeadamente de cantar fado com cravo e com guitarra portuguesa, com arranjos a soar a Bach, música barroca, ou outros compositores como o João Paulo Esteves da Silva a fazerem músicas que é um homem do jazz e da música improvisada, além de obviamente ser um incrível músico que toca tudo o que for, não é? Mas de qualquer maneira a área onde ele trabalha mais na música improvisada, portanto tudo contributos pouco óbvios para esta tradição que numa certa altura era bastante fechada e não gostava de grandes alterações, mudanças, claro. Alterações. De qualquer forma, eu não conseguia não fazer isso de alguma maneira, e portanto ia sempre fazendo umas miscelâneas. Os meus discos eram sempre um bocadinho umas miscelâneas de, ok, tomem lá um bocadinho de fado, mas agora vamos juntar um coro clássico, olha, agora vamos juntar sentiste que vieste inovar até um bocadinho, se calhar o fado na altura? Sim, inovar é uma palavra de responsabilidade, mas dei o meu cunho, acho que sim. A tua marca pessoal. Conta de não só eu a fazer, mas convidando pessoas a trabalhar para que façam elas e que deem elas também das suas áreas contributos diferentes. Claro, isso é muito interessante. Até que quando comecei a acompanhar-me ao piano, que eu acho que foi um bocadinho aí a viragem na minha vida artística, foi quando eu comecei a perceber que eu estudava, não é? Em casa, praticava os fados. Nós não temos os músicos sempre connosco, e os fados é preciso. E então eu praticava os fados ao piano. E construía-se só para me acompanhar, assim, ali um arranjozinho. Sim. E depois, quando mostrei isto aos meus colegas músicos, eles diziam, mas tu devias fazer isto, porque isto é bom, isto é interessante, e não há neste momento, pelo menos ninguém, a cantar e a acompanhar-se. Mas independentemente da forma, que é original, o que interessa mais é a forma como eu fazia aquilo, não é? Uhum. Isso é que era, pronto, a forma mais pessoal como eu fazia aquilo. E então, com o aval dos colegas, porque eu estas coisas acho sempre que, não sei, por via da educação ou de quê, que não, isto não é nada e tal, e às vezes é preciso os colegas virem-nos dizer, não, isso tem valor, claro. Isso é alguma coisa, devias explorar. Então devagarinho fui saindo da casca e fui fazendo
muito progresso nesse campo, de me acompanhar, de compor, de escrever letras. Como é que foi? Fala-nos um bocadinho desse processo criativo. A mim fascina-me o processo criativo. Como é que surge? Qual é o processo? O que é que tu sentes no processo? Há muitas formas e eu acho que uma coisa importante no processo criativo é não ter uma forma fechada necessariamente. Há pessoas que se dão sempre com o mesmo método e outras que estão abertas a qualquer método e é mais fácil realmente quando há sempre um método, dá-nos menos trabalho. Tipo, eu já sei que se eu me fechar ali e olhar para o mar, vai-me sair uma música. Não é necessariamente assim, não vai acontecer. Sim. Pode acontecer, como aconteceu com este meu último single, eu estar no carro e estar a ouvir uma outra música de um artista contemporâneo e começar Português? a cantar por cima da música Sim. que estou a ouvir. Já não sei exatamente qual era a música, mas lembro-me que estava a ouvir uma música portuguesa, assim, e que comecei a cantar por cima da música. E aquilo sugeria-me ritmos e depois comecei a dizer palavras sem muita preocupação, portanto, deixar fluir completamente, e saiu a letra também direitinha, devia estar inspirada por qualquer coisa. Portanto, essa, por exemplo, saiu completamente rajada, precisei só de alimar ali um bocadinho, mas na verdade eu estava a cantar por cima e a música foi mudada. Às vezes acontece isso. E acho que é interessante. Isso é muito interessante. Isso é quase o divino é um a canal. inspirar-te. É um canal. Mas também acontece quando eu quero compor, eu ponho-me num mood de compor. E esse mood é um mood receptivo a tudo, imagina, vejo esta palavra, vejo aquele som, e vou tanto com atenção a todo o meu surrounding e estar a ver o que é que eu posso, é como se me dessem tipo uma mesa cheia de coisas de colagens e do que, o que é que eu posso aproveitar daqui, agora vou pôr um bocadinho disto, um bocadinho daquilo e depois vou ver o que é que acontece, e às vezes isso entra num momentum, numa dinâmica e sai qualquer coisa. Eu muitas vezes não fico logo contente com isso. Acho que isso tem a ver um bocadinho com a minha própria insegurança enquanto pessoa, de às vezes precisarmos um bocadinho do feedback das pessoas. É isso que eu te ia perguntar, porque o processo nem sempre é um mar de rosas, não é? No meu caso. Mas isso acho que tem a ver mesmo com a minha psicologia, porque não devia ser assim. Eu devia, gosto disto, gosto, pronto. Ou não gosto, pronto. E eu faço para mim, só que às vezes tenho pouca confiança naquilo que faz, é só isso. E muitas vezes gosto e fico à espera de saber o que é que diz este, o que é que diz aquilo. Perdi a cabeça, não perdi a cabeça, é excesso, não é excesso, porque às vezes faço assim também uns excessos. Eu achei que era interessante, por exemplo, fazer um teaser desta minha música nova com uma batida de hip-hop por trás. E depois chamaram-me à razão e disseram, isto não há contexto não iria funcionar. Mas para mim, por que não? Porque não, claro. Há uma abertura muito grande, portanto, tudo vale. Não claro que sim. Necessariamente... Podem não ser depois comercial, não é? Às vezes para critérios depende um bocadinho para o objetivo. Exatamente. Mas na arte não deve haver, pelo menos para mim, restrições. É verdade, tens razão. Portanto, acho que temos de ter a cabeça aberta e... É a linguagem da alma, não é? E ela fará o que fizer, pronto. E é assim que se rasga também, é assim que se rasgam os paradigmas, é pelos disparates, é pelos excessos, pelas loucuras, não é? Sem dúvida. Um bocadinho. Portanto, se começarmos a dizer, não, isto não pode ser, isto não fica bem, isto não sei o quê. Não se faz já nada. Estamos a meter o mental e já estamos a desligar da fonte criativa. Claro, não é? Isso é muito interessante, estás a dizer, a sair do mental. É verdade. É. Porque a arte é a linguagem da alma, não é? É verdade. E o fado, então, eu acho que tem tudo a ver com qualquer forma de arte, não é? Como é que foi a tua primeira interpretação do fado, ao vivo? Então, a minha primeira interpretação... Estava completamente em pânico, cheia de medo, nervosíssima. Fui logo filmada pela RTP, portanto... Onde foi? Foi no Teatro São Luís. Tinha eu 16. Uau! E eu tenho todo o meu percurso inicial de fadista, está todo gravado, ou quase todo, muito dele, nos arquivos da RTP, porque na altura isto era um acontecimento e, portanto, por outro lado, eu ainda não estava pronta. Portanto, aquilo, às vezes olho para aquelas coisas e fico, meu Deus.
não estava pronta, mas já se vê alguma musicalidade, portanto eu já olho com alguma ternura para estas coisas. Houve alturas em que olhava que não podia ver. Sim, mas agora autocriticavas sim, muito, mas agora já olho com ternura, porque acho que a musicalidade estava lá e eu podia Claro. não ter ainda a coisa, portanto, a característica fadista tão desenvolvida, mas muito fazia eu para quem estava a vir de outro planeta. Exato. E acho que não foi mal. Mas então, essa primeira sensação foi realmente um bocadinho de medo. Tinha 16 anos, fui apresentada num espetáculo do João Braga e o público recebeu-me maravilhosamente. Deu-me uma grande ovação e trataram-me muito, muito bem. Muito bem. Estavas por isso, o teu mentor, digamos, poderíamos dizer que foi o João Braga. Sim, em termos de fado, foi a pessoa que, por culpa de quem, eu fiquei no fado. Muitas vezes lhe disse, eu gostava de ir para o jazz, ou gostava de ir para outra área, e ele desconvencia-me e dizia-me, não, fica aqui, porque achou, de alguma forma, que eu podia ser útil para o fado. E achou. E és. Isso só depois é que vamos ver. Eu vou fazendo o trabalho, mas só depois é que vamos saber. Eu acho que sim, acho que já tens aqui um trabalho incrível. Já é incrível. Mas diz-me uma coisa, tu estudaste no Conservatório Nacional, mas estudaste depois, tiraste outro curso, verdade? Sim, tirei Comunicação Social na Católica, na Universidade Católica. Pronto, claro. Então, mas houve alguma altura da tua vida em que tu achaste que não irias seguir profissionalmente a música? Bom, eu sempre soube, tive a noção que este caminho pela música era um caminho árduo e difícil e mal recompensado em termos financeiros. Sim. E, portanto, achei que era mais prudente ter, enfim, os ovos em vários cestos. Portanto, ter também alguma formação noutra área que me permitisse, se fosse preciso, ter alternativas. No caso da música não correr bem. Funcionar, claro. E, portanto, sim, estudei jornalismo porque também era um curso que era generalista, por um lado, e, por outro lado, podia até ser complementar, no sentido que a arte e a música é comunicação. Sim. Eu, estudante de comunicação, podia conseguir fazer aqui uma sinergia entre as duas coisas. Nunca fiz propriamente essa sinergia, mas utilizo os conhecimentos que tive, porque eu acho que um curso superior, apesar de tudo, dá-nos uma bagagem diferente, intelectual diferente, e puxa pela cabeça, e é importante. Mas se soubesse o que sei hoje, sim, eu teria estudado só música. Ou pelo menos tinha feito um curso de música mais aprofundado, porque fiz o conservatório, mas gostaria de ter ido estudar para fora, ou aprofundar mais o meu conhecimento de música. Era o que eu teria feito se eu pudesse voltar atrás, sem dúvida. Pois. Mas não te arrependes de ter estudado comunicação? Porque também te deu alguma bagagem? Deu-me algumas coisas, é verdade. Mas acho que eu gostava mesmo de ter estudado mais música naquela fase. Sim. Agora continuamos. Hoje em dia o conhecimento está todo aí, portanto é uma questão de nós fácil, querermos. Não é? E vamos fazendo. Mas gostava de ter estudado mais naquela altura. Mas também assim, a minha vida não me levou para aí. Levou-me logo para uma carreira profissional muito cedo, sem muitos estudos necessários, digamos assim. E, portanto, eu comecei a viajar e a fazer concertos com 20 anos. E a viajar o mundo todo de uma maneira muito discreta, porque naquela altura não se fazia tanto reclame do que se fazia como agora. Mas, apesar de tudo, fiz muita coisa. Tanto que eu, quando acabei o curso, fui estagiar para a SIC, para a redação. Estive lá 3 meses. Não sabia isso. É verdade. E depois percebi que quando entras numa redação qualquer, não é? Num trabalho novo, aquilo dá sempre luta ao início, não é? E deu-me luta, eu não tinha estofo para o tipo de luta de estar numa empresa, ou eu não tinha sensibilidade demais. A exigência, a pressão que isso para mim, e a sensibilidade um bocadinho às pessoas, e aquilo tudo era muito difícil, e portanto eu pensei, mas eu já tenho uma carreira a andar aqui, portanto eu vou-me concentrar em ser a notícia em vez de estar a dar a notícia. Exatamente. Assim. Pronto, e pôr os teus talentos e o teu dom ao serviço que neste caso é a música e o fado. Não é? Sim, ao serviço da música e do fado, e pelo caminho ao serviço das pessoas. Das pessoas, sim, sem dúvida. Também fiz muitas coisas ao serviço das pessoas e continuo a fazer, porque acho que
é importante fazer isso. Pelo menos. E lá fora, quando sais Sim. lá para fora e quando levas o fado? Quando levo o fado é muito interessante. Para já sinto-me como se tivesse tirado diplomacia ou relações internacionais. A sério? Porque nós somos embaixadores da cultura portuguesa e é um papel importante. Responsabilidade. A maneira como nós transmitimos e levamos isso e a categoria com que fazemos isso vai impactar no que pensam de nós outros países, Claro, não é? E, portanto, temos uma enorme responsabilidade de fazer bem, de ter nível naquilo que fazemos, de fazer as coisas com qualidade, não é? Portanto, isso não dá para ir assim de qualquer maneira. Acho que é uma coisa muito importante e é um serviço também. Sem dúvida. É um sem serviço dúvida. também, ajudar também as embaixadas, embaixadores. Mas é verdade. Pois? A dar boa imagem, A dar a boa imagem do país. de quem nós somos, Claro. porque temos muita qualidade e temos coisas muito boas. Algum país é que tenhas estado em que teve assim mais impacto em ti, ou que tenhas tido assim, que foste, calculo que tenhas sido sempre bem recebida e bem acarinhada pelo país, mas alguma história, alguma... Por acaso estou-me a lembrar de uma viagem espetacular que fiz ao Chile, também por via da Embaixada de Portugal, e já não havia ninguém a cantar fado lá, desde que a Amália lá tinha ido em 80s e tais. Uau, sim. E, portanto, eles estavam muito ávidos daquele concerto. E eu não tinha, cá em Portugal, uma adesão de público gigante, não é? Mas lá, eu quando cheguei a Santiago, tinha cartazes por toda a cidade. Uau! E tinha um auditório de, não sei, 1500, 1600 lugares completamente esgotado há que tempo. Ou seja, eles estavam mesmo ávidos de fado. De fado. E foi muito interessante, porque como era miúda, resolvi, um bocadinho mais nova, resolvi que podia viajar no próprio dia, mais ou menos, porque é uma viagem um bocado violenta. Desculpa. E dormir no chão do avião, ainda dava para fazer isso, hoje em dia já não dá. Levei uma almofada, dormi no chão, e claro que quando cheguei lá, um bocadinho antes de entrar, deu-me uma dor de barriga absurda, mas daquelas da pessoa ficar a suar frio. Sim. Oh. E então, Coitadinha. eu vou entrar no palco e vou desmaiar, eu não vou aguentar isto. E isto é uma coisa interessante sobre realmente o fluxo de energia entre as pessoas e o que o público nos dá. E eu entro no palco pronta a desmaiar, eu pensei, seja o que Deus quiser, eu vou cair aqui no chão. E recebo uma onda, um aplauso e uma onda tão boa do público, uma energia. Eu entrei, não tinha feito nada e já estava a levar uma onda de energia incrível, inacreditável. E isso fez-me completamente acordar, esquecer absolutamente a minha dor de barriga. Fiz o concerto de 1h30. Uau! Como impecável. Se nada fosse comigo, impecável, e sentir as pessoas a responderem, a reagirem, porque isto é um dar e receber, não é? Nós damos e as pessoas devolvem, nós damos, é uma troca, e pronto, e quando acabou o espetáculo, então o meu corpo relaxou, a adrenalina foi embora, e então lá voltou a dor de barriga. Mas é impressionante como o público nos impacta, e muitas vezes, imagina, também já me aconteceu, estar numa coisa corporate, para japoneses que tinham vindo e estavam com um imenso jet lag, e de repente eu cantava e eles dormiam. Eles dormiam. E eu pensava, eu não posso levar isto a mal. Não. Porque senão começa a desmoralizar. Claro. Ter uma pessoa a dormir. Mas mais ou menos está a dormir com ar contente. Muito bom. A dormir com ar contente. Estão a dormir bem. Portanto, servir neste caso era embalar as pessoas. E também tens esse efeito, mas não há mal, também é bom. Não, neste caso, com jet lag, não consigo vencer o jet lag. Claro. Mas o que é interessante é que, imagina, isto podia ter. O que eu quero dizer com isto é o público impacta-nos. Claro. Nós não somos imunes ao que está a passar daquele lado. E portanto, se uma pessoa diz bravo, de repente dá-nos assim Para ti faz toda a diferença, não é? Faz alguma, pode fazer. Se alguém faz aquelas coisas um bocadinho mais entusiastas, de repente, então toma mais. Isto na psique de um cantor e mesmo de um músico, imagino eu, seja só música, eu também sou música, mas mesmo quando eu esteja a tocar, é indiferente, é uma troca entre pessoas, alguém nos dá um estímulo e nós recebemos esse estímulo, da mesma forma que se alguém está a conversar ou a rir ou a fazer alguma coisa negativa, isso desmoraliza e por isso é que nós no fado pedimos silêncio. Claro.
enquanto tocamos. E às vezes nas casas de fado as pessoas não percebem muito bem isso, ou por falta de cultura, ou não sabem, e conversam, ou distraem-se, ou riem-se, ou numa estamos a cantar uma coisa dramática e alguém está a rir, ou a contar. Sim, não é... Aquilo também sinto mesmo às vezes nos teatros, numa peça de teatro, não é agradável. Não, e perturba quem está a trabalhar. Claro. Portanto, claro sim, é uma claro coisa que as pessoas há o têm que lado perceber positivo e ao lado negativo também, não é? Sim, eu acho que a arte é um processo conjunto. Neste caso, quando é ao vivo, e mesmo quando não é, mas quando é ao vivo vê-se muito bem, entre o público e o artista. E todos estamos a fazer parte do processo. E, portanto, todos temos responsabilidade no processo. Isso é muito interessante dizer isso. Não é verdade? Porque é uma dança, não é? Que tu dizias entre dar e receber. Mas nós também é uma questão de respeito, não é? O artista está ali, não é? A pessoa está ali a cantar, a tocar... Certo. E nós também temos que respeitar e vice-versa, não é? E o ouvinte tem uma parte ativa no processo artístico. Como alguém dizia, não sei quem era, devia saber, mas não sei, que dizia que metade do livro é o leitor. Portanto, o receptor da mensagem comunicada é parte do processo de comunicação. Isso. E ele também faz arte. Ele também está lá a fazer aquele momento. Portanto, é muito importante. Não é só por respeito ou por... Ok, agora tenho que calar. Não. É uma coisa ativa. É uma contribuição. É um silêncio ativo. É um contributo, é um contributo. É incrível. Vamos todos estar aqui. É o que tu sentes. Isso é o que incrível. eu sinto. Muito na casa de fado. Nunca me senti nesse... Sim. É que as pessoas fazem sem perceber que fazem, mas fazem. Okay. O que está ali a acontecer é um intercâmbio e um momento único artístico. Sem dúvida, mas nunca me vi eu como audiência parte do processo, mas és. Uau. O teu silêncio pode ser muito, e a tua atenção pode estar... Bem, a minha emoção. E a tua emoção, imagina, se tu me ouves e eu te vejo comovida, isso impacta em mim. Uau. Eu vejo, se eu não vir, não vejo, mas se vir, isso impacta em mim. Estás a perceber? E achas que é só tu a pensar assim? Ou achas que qualquer artista pensa assim? Eu acho que há artistas mais autistas neste processo e também consigo... Muitas vezes, isto é muito interessante sobre o fado autista, porque eu também às vezes posso optar por essa postura, que é fechar os olhos. Ok. E quem fecha os olhos para cantar o fado, por exemplo, que se canta de olhos fechados muitas vezes, não é? Porque assim não há perturbações. Ok. E estás contigo mesmo. Estamos só a tentar, só no plano do sonoro, tiramos o visual, não é? E eu estou só, por exemplo, eu estou rodeada de 3 músicos à minha volta e eu estou a absorver e a processar todo o som que eles estão a fazer, cada pormenor, a maneira como me levam àquela nota, ou como me apoiam aqui ou ali. Mas isto é toda uma aprendizagem, porque quando comecei não vivia isto desta maneira, pelo menos conscientemente. Uhum. E agora estou consciente disto e percebo que mesmo então entre músicos, pessoas que estão todas ali a fazer um todo, não é? Sim. Também há essa troca e portanto nós fechar os olhos isola do que possa distrair-nos visualmente e põe-nos só no som. E então eu também vou produzir um som que não destoe, que entre, que se misture com aquilo que está a acontecer, para nós todos levarmos aquela mensagem, que é, no fundo, ou o poema, estamos a servir um poema, umas palavras e uma melodia. Isso é incrível. Estamos todos a servir a música, neste caso. Exatamente. Então sentes que és... como é que tu te sentes, como é que tu te vês em relação ao resto das pessoas que estão a tocar contigo, não é? Uhum. Como é que vocês é uma equipa? Como é que funciona isso? É interessante. Por acaso, houve alturas em que eu acho que isto foi considerado nos fados, é um bocadinho polémico o que vou dizer, mas é verdade. Foi considerado a postura dos cantores perante os músicos, era uma postura em que quase como se eles fossem empregados, sei lá, ficavam num hotel diferente ou iam num carro diferente. E eu acho que graças a Deus isso tem vindo a evoluir, porque é evidente que há alguém que é um cabeça de cartaz e que dá a cara, etc. Mas na verdade, e isso é verdade, e acaba por ser, portanto, esta pessoa que leva o projeto e leva a cara do projeto tem uma responsabilidade acrescida em cima de si. Sim. E a equipa, as pessoas que vêm não distinguem quem é que estava a tocar isto ou que estava a tocar aquilo, só sabem quem é que está a cantar. Isto é uma coisa mas na verdade isto é uma equipa, porque e o cantor é o ponta de lança que marca o golo, mas há todos os outros que lhe levam, que o ajudam, que o encaminham e que possibilitam este golo. Porque sem um não há outro, não é? Não há outro.
Pronto, a questão é que é muito identificável, sim, porque é o que está à frente, e os outros, se eu trocar quem está a tocar este instrumento por aquele, e minimamente, e as pessoas forem equivalentes, a coisa também se dá na mesma, mas é a única coisa. Portanto, o que acontece é um trabalho de equipa, e um trabalho em que todos estamos igualmente a fazer uma coisa igualmente importante. Mesmo. E, portanto, em termos artísticos, estritamente artísticos, depois em termos comerciais pode haver muitas maneiras, sei lá, porque há muitas... normalmente o cantor que leva o projeto tem que trabalhar mais, tem que fazer muitas coisas, tem de promover, tem de fazer 30 por uma linha, que é evidente que isso tem que ser tido em conta. Mas no processo estritamente artístico, isto é completamente democrático, digamos assim, estamos todos a contribuir para uma obra final. Uma obra final. E ninguém é mais importante, é tudo importante. Claro. Sem não... É tudo importante. Óbvio. Para aquela arte. Para aquela arte. Para aquela claro arte, que sim. Claro que sim. Fala-nos um bocadinho o último single, Azar o Teu, que também te inspiraste um bocadinho no Hermano José e na Maria Rueff. Conta-me como é que foi. Foi engraçado. Foi engraçado porque eu acho que o Azar o Teu chega numa fase de vida minha em que, com o amadurecimento, nós vamos perdendo um bocado o filtro. E portanto, esta perda de filtro, que eu acho que é uma coisa divertida e saudável, tanto perdemos o filtro e a vergonha também, vamos perdendo. E então, que é bom também, olhem, eu tenho sentido de humor, gosto de rir e gosto de brincar e de fazer versos e estes versos fiz sem qualquer espécie de responsabilidade, fiz a brincar, e portanto... Acho que é muito saudável irmos perdendo o filtro e podendo dizer a páginas tantas, olha, azar o teu. Não queres, quisesses. Eu vou por este caminho, eu faço assim. Sim. E esta afirmação é uma coisa que está presente nessa música. Com uma história, naquele caso é uma história em que há um casal um bocado disfuncional, em que um vai-se embora. Pronto. E depois, eu pensei que queria ilustrar esta história com alguém que as pessoas conhecessem e fui pensar quem é que eu admirava no plano humorístico. Mais, e para mim é o topo do topo, quer dizer, o Hermano José, que conheço desde que me lembro de existir, desde pequena, e que acompanhei toda a vida e que me fez rir tanto, e a Maria Rueff, um bocadinho mais tarde, genial, absolutamente genial na sua arte. Para mim era o topo do topo, portanto pensei, e eles ainda por cima têm um casal disfuncional que é o Nel e a Idália, em que a Idália é altamente desvalorizada pelo Nel e portanto achei, eu vou dar a esta Idália uma porta de saída e vou por lá ir embora. E eu disse-lhe, olha Nel, se não tens paciência para perceber um bocadinho mais de poesia e só queres ver telenovelas, eu vou-me embora. Pronto, e assim pedi licença ao Hermano e à Maria, e eles os dois foram muito queridos comigo e ficaram contentes e comovidos com a minha homenagem. E, portanto, pude usar excertos desta sitcom que eles fazem no meu videoclipe. E cheguei ao fim e ainda pus uma peruca que é igual à da Maria Rueff, portanto, à Idália da Idália. E eu própria encarnei a Idália com uma mala e fui-me embora de casa. No fim da música, não é? Porque ela vai embora. Está muito giro. E tem sido uma diversão, pronto, esta parte toda de fazer. Eu, nesta música, escolhi uma equipa que não é do fado, que é o André Santos, o Joel Santos e o Francisco Brito, que são do jazz, mas que eu conheci a trabalharem no projeto da Joana Alegre, e gostei imenso da abordagem musical deles. E o André Santos foi o produtor, deu-me uns toques na letra a tornar a coisa ainda mais fácil para as pessoas ouvirem, e eles foram fundamentais no que é esta música agora. E como estávamos a dizer, todos criámos isto. Portanto, obviamente eu escrevi a letra e a música, o André ainda deu-me um toque na letra, e depois todos juntos fizemos acontecer o que está aqui,
que não seria a mesma coisa se fosse eu sozinha. Claro. E não teria nada a Claro. ver. E, portanto, eles têm muito mérito nisto e fazem parte desta obra de arte que nós fizemos. Obra de E arte. está muito Não sei se é um bocado divertida. importante, mas é. Sim, mas Sim. está muito divertido, está muito giro o clipe também. Obrigada. Depois também vou partilhar no site do Inspira, no Instagram do Inspira. Muito bem, fala-me um bocadinho, eu sei que tens uma história interessante para falar sobre a Amália Rodrigues. Sim, tenho um episódio muito curioso com a Amália. No meu segundo concerto da minha vida, eu fiz primeiro no São Luís, como te disse há pouco, e depois, passado um ano, fiz no São Carlos. E no São Carlos tinha na plateia a Amália Rodrigues. E ela... Eu nem tinha também noção da dimensão da Amália, porque na altura, pronto, comecei com 16, nessa altura tinha 17. E no segundo concerto que eu fiz com o João Braga, que foi um ano depois do São Luís, no São Carlos, eu tinha na plateia a Amália Rodrigues. Ela foi assistir ao ensaio, o João Braga convidou-a, e ela era assim um bocado especial com as coisas, não gostava de toda a gente a cantar, etc. E disse, João, eu vou ao ensaio e depois digo-lhe se vou ao concerto. Ouvir quem é que vai cantar para ver se posso ir ao concerto. E então tinha no ensaio, imagina, e eu nesse dia acordei com o nariz assim, completamente constipada, doente, e graças a Deus não tinha noção da responsabilidade daquilo que ia acontecer, portanto fui sem qualquer espécie de preocupação para o ensaio e cantei com o nariz tapado, foi horrível. No ensaio. Mas lá cantei, etc. E a Amália foi ter aos bastidores e quando eu saí do palco, cruzei-me com ela. E então ela disse-me olá e eu, despreocupadamente, disse-lhe olá. Ela sabe que isso que cantou é uma música minha. E eu disse, sei sim. E ela, e sabe que eu não gosto nada, cante as minhas coisas. E eu fiquei tão, vou-te explicar, sem palavras. Não fiquei propriamente aflita, fiquei surpreendida. E disse, ai não, a sério? E ela, com o meu ar completamente surpreso e ingênuo, e a minha ingenuidade desconstruiu-lhe essa coisa que ela tinha. E portanto ela disse, não, mas pode cantar. Mas faça ao final, agora vai fazer o final assim para baixo, como eu lhe estou a dizer, e faz o final para baixo, pronto. E eu, sim senhor, vou fazer o final para baixo. E aquilo passa e tal, e isto é à tarde, e depois o espetáculo é à noite, e com a adrenalina e o barulho das luzes, nós nunca mais nos lembramos de nada, não é? Evidentemente. Sim. E portanto, quando fiz o fado dela, cantei e fiz o final para cima, ao contrário do que ela disse. Mas foi espetacular, foi das maiores ovações que eu tive na vida. Tive que voltar ao palco sei lá quantas vezes. Uau. As pessoas adoraram. E no fim desse concerto, a Amália veio ao palco, pegou na minha mão e na do Rodrigo Costa Félix, que era outra estreia desse concerto. Aliás, ele era a estreia desse concerto, eu era já repetente nos concertos do João. E ela levou-nos os dois à frente à boca de cena. E eu ainda tenho essa fotografia. Espetacular, que história engraçada. É uma história extraordinária. Mas ganhaste a confiança dela, eu acho que digamos sim. Assim. No fim, claro. Ela gostou de tal maneira que ela não precisava ter feito aquilo, não é? Portanto, ela fez de generosa e simpatia, não é? Dizendo, de alguma forma, eu avalizo estes dois cantores. E tu fizeste de alguma forma a tua forma que tu achaste, nem sequer pensaste naquilo que ela te tinha dito. Faz o final para baixo. Não consegui. Aquilo mas foi mais forte do que eu. Fizeste para cima. Sim, fiz para cima. E foi espetacular, não é? Sabes que o final para cima normalmente é mais impactante do que o final para baixo. Claro. E até puxa muito acredito. Mais pela tua voz, não é? E puxa pelo público, porque cria... O fado, emoção, como toda a música e como toda a natureza, vive da tensão e do relaxamento. E portanto, quando tu crias um momento de muita tensão e depois dás um grito, aquilo mexe com a orgânica da natureza das pessoas. Portanto, e isso arrepia, faz, não é? Imagina, quando constróis uma música, um DJ constrói um beat, ele também está ali. Claro.
e pronto, e dá ali um release, não é? Pronto, verdade. e isto é uma dinâmica da natureza. Portanto, este final para cima puxava por essa dinâmica. O final para baixo era uma coisa mais artística, digamos assim, que prescinde dessa parte de cativar o público, mas que também pode ter a sua beleza, não é? Porque há aquela arte que dá, pronto, que é um bocadinho mais para envolver, e há outro tipo de arte que é mais serena, que é mais estática, que não é para provocar emoções fortes. É só para estar, é só para ser bela. E está tudo bem. E está tudo bem. São coisas diferentes. São abordagens diferentes. Claro que sim. E então conta-nos planos futuros. O que é que tens pensado? O ano que se avizinha, e esta música Azar o Teu já é um pronúncio do que vai acontecer para o ano, eu faço 30 anos de carreira a cantar. Uau, fantástico. Fado neste caso, e faço 50 anos de vida. Uau. Portanto, é um ano de datas redondas e é um ano que eu não vou deixar passar sem festejo e sem celebrar. Portanto, vai ser um ano de revisitar todo este percurso e vou tentar que haja vários momentos de celebração ao longo do ano, vários concertos que eu atempadamente vou anunciar, e gostava muito de culminar o ano com um grande concerto em Lisboa, para festejar estes 30 anos a cantar e a tocar, e estes 50 a existir. Parabéns. Obrigada. Ainda não é já. Ainda não é já, mas parabéns pela carreira. Obrigada. E isso nós podemos, diz-nos no Instagram, no teu Instagram, as pessoas podem te seguir. As pessoas podem, e eu agradeço que me sigam, porque é uma forma de nos apoiarem. Nós temos hoje em dia, imensas formas de chegar às pessoas, mas as redes sociais, os próprios algoritmos, hoje em dia prejudicam-nos um bocado, e portanto faço aqui o apelo a quem gosta e quem gosta de ouvir, e se quiser uma forma de incentivar a arte é de facto seguir os artistas nas plataformas, nas redes sociais, porque de facto é a nossa forma de comunicar com o público, e mesmo assim às vezes quando fazemos posts não chegamos a todas as pessoas que nos seguem. Sim. Agora já temos que pagar, etc. Portanto as coisas estão-se a tornar um pouco mais difíceis, mas é de facto uma forma de mecenato, digamos assim, de ajudar. Não é mecenato porque não envolve dinheiro, mas é uma forma de apoiar quem gostamos, seguir. E partilhar, obviamente. E como é que estás no Instagram? Diz-me a tua conta. A minha conta é Mariana Bobone. Podem só procurar. Eu tenho uma sobrinha com o mesmo nome que eu, mas acho que vai ser óbvio qual é qual. É muito mais nova. E no Facebook a mesma coisa, Mariana Bobone. Muito bem. Sigam. E agora, para acabar, tenho 4 perguntinhas que faço a todos os meus convidados. E a primeira é: onde buscas inspiração? Essa é difícil. Então, eu busco inspiração em tudo que me rodeia, fora de mim, e em tudo que está dentro de mim. E portanto eu ponho-me numa postura receptiva e deixo-me envolver. E às vezes é uma magia que acontece, é qualquer coisa que só surge, mas é preciso estar numa certa predisposição, portanto pode vir de qualquer lado, eu nunca sei muito bem. Estás então sempre muito atenta, não é? Não estou sempre, porque eu não estou sempre nesse comprimento de onda de compor ou de criar, mas às vezes tenho uma vontade irresistível de criar. Nem que seja criar um evento, criar um concerto, criar a maneira como vou entrar no palco, tive uma ideia. Eu acho que há uma programação de fundo que está sempre mais ou menos atenta. E que de repente eu estou a fazer outra coisa, imagina, estou a falar aqui contigo e de repente olho para ali e, peraí, já sei como é que vou acabar aquela música. Ou acontece-me porque há um plano de fundo que está sempre a trabalhar. Isso é incrível. Que é engraçado. Isso é incrível. Está no subconsciente, está sempre com atenção, e se apanhar alguma coisa do exterior ou e depois lembras-te, porque isso também me acontece, mas depois eu não me lembro. Não. Há uma coisa no telemóveis que é as notas. Nós temos as notas e o dictafone. Muito importante, tomar nota. Porque são toques que nos vão dando e que depois nós, se não escrevermos, esquecemos. É como as frases dos nossos filhos quando são pequenos. Quando são pequeninos, é verdade. Escrevam as frases dos vossos filhos, porque vão-se esquecer, vão mesmo. Portanto, aquilo é bom escrever e depois voltar lá é maravilhoso. E estas ideias a mesma coisa. Escrever de uma forma que te diga a ti o que é. Não é, às vezes, uma frase
num determinado contexto sugere-te uma coisa e depois passado um tempo já não te lembras a que é que te referias. Portanto, convém saber isso e conversares contigo mesma no futuro e dizer isto é o final para aquela música e dizer mais umas pistas sobre aquilo que estás a sentir neste momento, que é para voltares ao sítio onde estavas. O contexto, para perceberes o contexto, claro. Quando tiveste esse toque. Isso é muito interessante. É uma boa ferramenta. Uma boa ferramenta, é verdade. Qual foi o maior desafio que a vida te trouxe e o impacto que este teve na tua vida? Profissional, queres-te dizer? Pessoal. Profissional, pessoal, o que quiseres. Eu acho que a morte do meu pai. A morte do meu pai foi, assim, a primeiro reality check que eu tive, porque eu tinha uma proteção, não é? E eu acho que, não sei se é da minha geração, mas fui protegida por esta cúpula durante muito tempo. E quando eu tinha 34, o meu pai morre com esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença tremenda, em que as pessoas ficam fechadas no corpo e lúcidas. Sim. E é uma doença degenerativa, portanto é uma doença muito difícil. E eu nunca tinha visto nada tão tremendo e muito menos a uma pessoa que eu amava tanto, porque é realmente... Era uma alma gêmea à minha. Sim. E era... era realmente uma pessoa muito, muito especial na minha vida. Pronto, e foi um desafio tentar superar continuar a viver depois disto, procurar alegria e sobretudo viver sem essa proteção terrena, digamos assim. Porque eu muitas vezes, não sendo dada a grandes misticismos, mas eu sinto muitas vezes a presença. A presença, não é bem a presença, mas é quase como se me dessem toques, sinais que eu se calhar levo para esse lado, mas a verdade é que já me aconteceu várias vezes ser salva de maneiras milagrosas de coisas que ia fazer, ou que ia assinar, ou que ia fazer errado, etc. E de repente acontece isto, aquilo e não. E sou levada para outros caminhos. E eu gosto de pensar que o meu pai e a energia dele me protegem. E não só do meu pai, de todas as pessoas que nós quando nascemos e chegamos, somos recebidos, não é, num núcleo de amor, por pais, avós, por tantos tios, avós, e eu na minha família, uma família alargada junta, bastante presente, e depois as pessoas vão desaparecendo e vamos ficando menos protegidos, não é? Vamos andando aqui mais à solta e sem saber muito bem, mas de alguma maneira acho que tenho-me sentido protegida no meu caminho, mesmo sem a presença física deles. E realmente foi muito, muito desafiante construir uma vida depois da perda do meu querido pai. Mas graças a Deus tenho a minha mãe. Claro. E tens os teus filhos. E tenho os meus filhos e eu própria estou num caminho de construção de mim. Eu acho que há quem diga que nós só nascemos aos 50. Que até lá andamos aqui um bocado a aprender. E as pessoas que já têm 50, que ainda não é o meu caso, dizem que isto é verdade. Que de repente tu renasces aos 50. Ainda me faltam uns aninhos então. Sim, falta-te uns aninhos e a mim falta menos, mas também estou ansiosa por isso, porque olho com muito boa expectativa. Para o que vem. Porque o que perdemos se calhar em juventude, ganhas em maturidade. Em maturidade e que quando nós somos novos pensamos, sim, isso vai ser tudo uma grande seca. Não é. Não é. E pode ser divertido. E eu já posso antever que não é. Não, é muito mais interessante. Muito mais interessante. Estamos menos tomados por hormonas, por coisas um bocadinho mais, sei lá, da natureza, e estamos mais calmos, mais serenos. Eu acho e mais conectados connosco mesmos. Eu acho, e conhecemos-nos melhor. Nós demoramos tempo a conhecer-nos. Sim, eu acho que é nesse sentido que dizem que realmente se nasce aos 50. Eu olho com bons olhos para isso, para o que aí vem. Apetece-me. Ainda bem. E qual é o teu propósito de vida, Mariana? Se é que já Mas que grande pergunta. Olha, eu acho que o meu propósito de vida, onde eu me realizo, é no serviço. Eu fico feliz quando sinto que estou a servir. Quando sinto que estou
a ser útil. Uhum. Acho que toda a gente, mas no meu Sim. caso é muito, muito claro isso. Eu pensava uma vez, ainda há pouco tempo pensava, imagina que eu podia ter uma vida de luxos, ganhava Euromilhões, etc. Eu não ia estar bem se não pudesse, se só pudesse usufruir, não é? Só usufruir, viajar, estar Sim, em sim. altos hotéis, ou fazer isto, ou fazer aquilo. Ia ser vazio. Sim. Tenho a certeza absoluta. Quando me ponho nesse lugar, ia ser vazio. Portanto, eu preciso de servir. Mas através da música? Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Ok. Pode ser através da música e acho que através da música eu faço isso com alguma facilidade e de uma maneira fluida, mas se eu sentir que consigo servir de outra maneira, também me preenche. Também me preenche. Estava Por exemplo, a ser nós enquanto mães, nós servimos os nossos filhos. Claro que sim. Literalmente. E isso é uma coisa que me realiza imenso, por exemplo. Claro que eles depois vão embora e nós temos que encontrar outros propósitos. Portanto, sim. o propósito sendo o serviço e não o serviço aos filhos necessariamente. Claro. Mas eu realizo-me muito a viabilizar e a ajudar às vidas deles e de outras pessoas também faço. Muitas vezes me pedem coisas para cantar, para ajudar. E eu sentir que consegui mesmo fazer a diferença é muito bom. É bom, sinto que estou alinhada com aquilo que vim cá fazer. Isso é espetacular, e já o conheceres e já saberes o teu propósito, isso é muito bonito, não é? Pelo menos este é um dos meus propósitos, mas este sei que é. E então, e por fim, diz-me 2 ou 3 pessoas que mais te inspiram, ou que te inspiraram, ou que te inspiram hoje em dia. Vou ter que voltar ao meu pai. Sim, claro. Porque acho que o meu pai era uma pessoa muito ponderada e racional, mas ele disse-me coisas muito importantes quando eu era pequena e percebia a importância das palavras e a importância daquilo que se diz a um filho. E eu muitas vezes, quando quero pensar o que é que devo fazer ou não devo fazer, reporto-me a ele. E penso realmente como é que ele sabia que era tão importante dizer-me. Ele dizia-me uma coisa muitas vezes que eu não acreditava, e não acredito ainda, que era You are the best. Todos os dias me dizia isto. Claro que eu depois na escola não era the best, obviamente, e depois mesmo nas coisas em que me metia não era the best. Mas ele dizia-me sempre You are the best, you are the best. Mas pelo menos para ele, não é? Para ele e para ti própria. Ele dizia, aconteça o que acontecer, independentemente do sucesso que tenhas neste ambiente que é criado pelas pessoas e tal, tu vais ser sempre... Tu és a melhor. Não sei se isto é comparativo às outras pessoas. Eu acho que não. Mas não acho que não é. Acho que é. Tu és muito importante. Tu és merecedora. Exatamente. Tu és worthy, tu és merecedora. Exatamente. E ele passou-me esta ideia que eu vou esquecendo e lembrando ao longo da vida, mas que de facto me inspira imenso. É uma coisa que me inspira. Também posso dizer que de alguma forma a minha mãe também me inspira. Neste caso os meus pais, eu olho para cima, não é? Mas também encontro muita inspiração nos miúdos, nos meus filhos, claro. E não só, nos miúdos. Eu dou aulas de piano. Pois é. A crianças, algumas mais velhas, outras mais novas, mas a candura deles, nós vamos buscar às crianças aquilo que tínhamos e que sabíamos quando éramos crianças. E eles têm tanta coisa para nos dar, tanta coisa tão simples. Sim. De repente estás às voltas com qualquer coisa na tua vida e eles dizem-te uma frase e aquilo desconstrói. E veem as coisas de uma maneira tão clara. Muito mais simples, portanto, muito mais pura, eu direi sim, os mais velhos e os mais novos, de maneiras diferentes. Inspiram-me os mais velhos e os mais novos. Muito bem. Obrigada por esta conversa também. Muito inspiradora. Vão ouvir a Mariana ao vivo cantar o fado. Onde é que cantas? Deixa aqui. Eu canto no Clube de Fado às quartas-feiras. Ok. Às 9. A partir de 5. Podem ir lá jantar. Ou podem ir lá a seguir ou jantar. Mas sim, e canto mais ou menos às 9, sim. Mas é indiferente porque somos um elenco e vamos rodando. E vão rodando. Sim. São várias
Aí podem-me ouvir, pronto, é fácil, é só ir lá, não é? Mas também é de ter concertos e é de os anunciar nas minhas redes sociais. Mariana Bobone, no Instagram. Sigam. Obrigada, minha querida. Obrigada, Mercedes, e parabéns pelo teu podcast. Obrigada. Obrigada. Para que a inspiração vos chegue na hora certa, não percam os próximos episódios nas plataformas de podcast e sigam-nos nas redes sociais em inspirapodcast.pt.